Quando viajamos, tudo o que queremos é conhecer lugares novos. E como que fazemos para encontrar esses lugares em outro país? Isso é o que vamos aprender na aula de hoje. Hey Traveler! Eu sou a Bruna Raftopoulos, especialista em inglês para viagens, e aqui no nosso canal você aprende tudo de inglês que você precisa para viajar para outro país. E hoje nós vamos ver como que encontramos opções de lazer na nossa viagem internacional. Então, para começar, às vezes a gente vai para algum lugar e não sabe exatamente o que fazer na viagem. Podemos então pedir recomendações do que fazer, de lazer, para outra pessoa. Geralmente, a gente costuma perguntar para pessoas que trabalham no hotel. Já estão acostumados a receber turistas, já sabem exatamente o que tem ao redor, mais próximo. Então, são pessoas ideais para a gente pedir recomendação. Mas como que exatamente pedimos uma recomendação de lazer em inglês? Podemos utilizar a seguinte pergunta: What can you recommend to do here? O que você recomenda para fazer aqui? What can you recommend to do here? Esse here de aqui, eu estou dizendo aqui na cidade, aqui ao redor, né? Não se preocupe que a pessoa vai entender e vai te indicar algo bacana para você fazer. E tem uma outra opção. Você pode indicar, falar que você gostaria de visitar, fazer um tour pelo local. E aí o que ele recomenda, o que a pessoa recomenda? I would like to go sightseeing. Can you recommend places? Então, I would like to go sightseeing. Eu gostaria de visitar, de fazer um tour. Então, além de você pedir uma recomendação nessa frase, você já indica que você quer fazer visita, né? Fazer um tour, visitar o local. Essa palavra sightseeing, ela não tem uma tradução literal para o português. Uma palavra que tem a correspondência mais correta seria essa turistar. Então, se eu falar que eu gostaria, né? I would like to go sightseeing, eu gostaria de turistar pela cidade. Então, eu quero visitar os locais da cidade. E temos algumas opções de lazer que são muito comuns em vários locais, em várias cidades turísticas. Então, é bom a gente já saber como falar em inglês para se a gente ouvir ou se for um local exatamente que a gente quer visitar. Então, as opções de lazer mais comuns são, primeiro, park. Park. Essa palavra é usada para parque. Mas qual parque? Geralmente esses tipos de parque naturais, né? Então, parque aberto, ao céu aberto, com árvores, praça. Então, park é usado para esse tipo de parque. Mas se você quer aquele parque de diversão, por exemplo, o parque da Disney, a gente não vai usar só a palavra park. A gente utiliza amusement park. Amusement park, que aí é o parque de diversões. Então, a diferença entre esses dois tipos de parque, se eu falo só park, eu estou dizendo um parque a céu aberto, por exemplo, o Central Park, em Nova York, né? É um parque natural, com muitas árvores, praça, flores, né? Esse é o park. O amusement park é um parque de diversões, como por exemplo o parque da Disney. Então essa é a diferença entre os dois tipos de parque. Uma outra opção turística muito comum são as igrejas, principalmente em países antigos como os países da Europa, né? A maior parte da beleza desses locais, beleza artística, estão em igrejas. Então igreja é church. Church. Então se você quer visitar uma igreja específica em algum lugar, você vai procurar por esse nome, church. Outra opção muito comum de turismo são os museus. Então, no caso, museum. Museum. Esse é o nome para museu. Outra opção também
excelente para turismo é um zoológico, que aí é uma palavrinha muito simples. Zoo, zoo. Essa é uma ótima opção também para visitar quando estivermos em algum lugar diferente. E um lugar que é extremamente comum a gente querer ir, precisar ir, é um shopping, certo? Mas para esse local turístico, a gente não pode usar a palavrinha shopping. Como assim não? É uma palavra em inglês? É uma palavra em inglês, mas a palavra shopping sozinha significa fazer compras, ir às compras. Então, se eu quiser falar o nome do local, eu preciso dizer shopping mall. Shopping mall. Eu tenho mais duas opções para poder falar sobre esse local. Eu posso chamar de simplesmente mall. Posso usar somente a palavra mall, que é o nome do local também. Ou eu posso utilizar a expressão shopping center. Shopping center. Então, esses são os três nomes para o local shopping. Shopping mall, mall, shopping center. São os três nomes para o complexo de lojas. Se eu utilizar somente a palavra shopping, as pessoas não vão entender tão bem. Ou já vão perceber que tem algo de errado na sua fala. Então não esqueça, a gente aqui utiliza shopping para designar o nome do complexo de lojas. Em outros países precisamos utilizar shopping mall, ok? E para qualquer desses locais que eu precisar saber onde fica, para eu poder encontrar, para eu poder chegar nesse local, a gente vai utilizar uma pergunta muito simples. A gente precisa basicamente da palavrinha where, where, que significa onde. Então, se eu quiser saber onde fica qualquer um daqueles locais que a gente quer visitar, qualquer uma das opções de lazer, eu vou utilizar a pergunta where is the e o nome do local que eu quero visitar. Por exemplo, vamos supor que eu quero ir no shopping mall. Where is the shopping mall? E aí fica até melhor se eu colocar o nome do shopping que eu quero visitar, o nome do museu, porque pode ser que a cidade tenha mais de um dessas opções de lazer. Então é bom que a gente especifique o nome nessa pergunta. E algo muito importante que a gente precisa em qualquer momento da nossa viagem, em qualquer situação, é de um banheiro, certo? Imagina, eu estou passeando, vou ficar o dia inteiro passeando, em algum momento eu vou precisar usar o banheiro. E pra gente saber onde fica o banheiro, em qualquer local de lazer, banheiro público na rua, dentro de um shopping, vamos utilizar a mesma pergunta, esse mesmo where, que significa onde. Então a gente falaria da seguinte forma: where is the... E agora eu completo com o que eu quero saber, que é o banheiro. Toilet. Where is the toilet? Onde fica o banheiro? Então, se você precisar utilizar o banheiro em qualquer momento da sua viagem internacional, você vai utilizar essa pergunta. Where is the toilet? Então, essas são as formas de você turistar em outro país. Fique ligado aqui no canal e nas minhas páginas do Facebook e Instagram também, para você aprender muito mais e não passar nenhum aperto na sua viagem internacional. See you later, have a nice trip!